Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Nós estamos chegando agora no PET 2, semana 2 de História, beleza? E o tema dessa semana são os movimentos sociais no Brasil República. Nossa, que nome difícil, professor. Não, calma. Lembra que eu já falei para vocês que o Brasil, depois que foi independente, a gente teve o primeiro governante, que foi Dom Pedro I. Depois houve um período regencial, algumas pessoas governaram em nome desses reis. Depois Dom Pedro II. Isso aí tudo era império, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Depois que acaba o Dom Pedro II, começa o período de república, tá? E agora a gente vai ter presidente, como a gente tem hoje em dia, que é o Bolsonaro, tá? E foi uma esperança danada do povo, porque até hoje, né, 80% da população brasileira, ou do mundo, na verdade, não é só do Brasil não, né, gente? Vive em condições ruins, né? Ou alguns miseráveis, alguns paupérrimos, alguns que a gente vai chamar de humilde ou de classe média, mas existe uma parte da sociedade no mundo que tem dinheiro, que é a classe mais alta. O restante sempre vive brigando por causa para pagar boleto, né, para poder sobreviver, para poder comer. Então essa realidade era muito sofrida no período de Brasil Império. Quando mudou para a República, né, que agora a coisa é pública, por isso que res pública, coisa pública, agora tudo é de todo mundo, o rei não manda mais nada, agora tudo é de todo mundo. O presidente do Brasil é mais um de nós, o presidente não é nada melhor que ninguém. Quando era imperador era diferente, quando o imperador ele é o imperador, o presidente não, o presidente é um de nós que está lá governando, porque a coisa é pública, res pública. Então se esperou muito que a República fizesse uma distribuição de renda melhor. Já que a coisa é pública, tudo é de todo mundo. Então agora não precisa ter tanto mais um bilionário com B e um miserável que não tem o que comer. Essa diferença é enorme. Então com a República se esperasse que essa diferença diminuiria. E ser igual é muito difícil. Mas pelo menos diminuísse, não ficasse tanta desigualdade social. Coisa que não aconteceu. Mudou as pessoas que governam, não é mais um rei, um imperador, agora é um presidente, mas essa classe rica, ela se manteve. A classe rica que estava na monarquia continuou sendo rica aqui na República. E quem era pobre na monarquia continuou sendo pobre na República. Isso vai gerar muitos problemas, por isso que a gente fala de movimentos sociais. O pessoal virar e falar, peraí, vocês tiraram o imperador. A gente achou que o imperador estava vacaiando com a nossa vida. Colocamos o presidente, achei que o presidente ia melhorar a nossa vida. E nós continuamos aqui lascados. Pô, peraí, ué, só melhora pra vocês e pra gente aqui embaixo. E pra gente que sobreviver, não tem um arroz e um feijão do dia a dia. E os caras lá de cima estão nem aí, né? Eles conversam com eles, até hoje é assim, né? Os governantes não estão nem aí. São poucos os governantes que vão conversar com o povo, né? É difícil você ver um senador, um deputado estadual, um deputado federal no meio do povo, ir numa favela, visitar a favela. A gente tem um outro governante aí que tem esse hábito, o que eu acho muito bacana. Mas o restante não está nem aí pro seu povo. Então o povo surtou. Então houveram vários movimentos sociais, vários mesmo, 7, 8, 9, vão ter vários. Não dá para falar todos eles em uma aula só. Eu vou falar aqui em 4 deles, tão importantes quanto todos os outros, que foram esses movimentos questionando o porquê dessa diferença toda, tá? O primeiro que eu vou falar hoje é o cangaço, famosaço cangaço. Existe um filme chamado Alto da Compadecida, acho que vocês já tenham visto, né? Um dos filmes mais famosos do Brasil, que fala exatamente do cangaço, tá? Então, como todos os 4 movimentos que eu vou falar aqui hoje, o cangaço surgiu por causa da pobreza e da fome. Aconteceu muito lá no Nordeste do Brasil, né? Todo filme que você vai falar sobre cangaço, cangaceiro, sempre tem um sotaque nordestino, porque aconteceu no Nordeste do Brasil. E era um movimento que questionava essa questão toda aí de fome, de miséria, por que tem algumas pessoas, poucas pessoas com condições boas de vida, a maioria do povo se lascando, entendeu? É um movimento armado, né? Força de bala, de tiro. Muitos dos cangaceiros eram contra os coronéis, os grandes senhores de cada cidade, né? Geralmente tinham 2, 3 coronéis em cada cidade. Esses coronéis com suas famílias tinham uma vida muito boa. Tem uma novela da Globo, eu não sou muito fã da Globo não, meu direito de pensar, né? Eu não gosto muito da Globo não, acho que ela faz algumas questões políticas que eu não concordo, mas ele tinha uma novela chamada Cabocla, que vai mostrar que tinham 2 coronéis, vários coronéis, mas 2 coronéis principais da cidade, eles viviam brigando entre eles. Então dá pra você ver direitinho como é que era aquela época nessa novela, se vocês conseguirem ver.
Então, muitos desses cangaceiros, eles iam até a fazenda desses coronéis para poder saquear, para poder matar essas famílias com raiva dessa riqueza que eles tinham. Outros, o movimento descambou e começou a saquear cidades. Então, em vez de saquear as pessoas que tinham muito dinheiro, já que é um movimento questionando a classe social mais rica, eles vão entrar nas cidades e roubar a cidade. Não interessa se é um comerciante pobre, se é uma dona de casa, eles vão roubar a cidade. Inclusive, o Auto da Compadecida, que é o filme que eu acabei de falar para vocês, tem uma cena lá muito famosa na hora que os cangaceiros vão invadir a cidade. É um filme, grande parte dele é comédia, né? Então a cena é muito engraçada, mas era um desespero, o povo morria de medo, né? Chegava aquele tanto de gente armado, sabia fazer uso da força, e o pessoal da cidade que não. Então alguns atacavam pessoas poderosas, mas outros não, era a cidade mesmo, era pessoas simples, né, que eu digo. O termo cangaço vem daquela madeira que chama canga, uma madeira que se você procurar na internet, que coloca nas costas do boi para ele poder puxar o arado, trava ali. E dá para entender direitinho, né, que aquilo ali é uma exploração do boi, da força do boi, aqui seria da exploração do povo pela elite. Então por isso cangaço, por essa palavra canga. E os mais famosos cangaceiros que a gente conhece, na verdade um cangaceiro e uma cangaceira, né, que é o Lampião e a Maria Bonita. São os dois mais famosos de longe. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet sobre a história deles e tudo mais. Beleza? Então, de maneira geral, esse é um movimento que a gente chama de cangaço. O segundo é um movimento mais religioso, embora, obviamente, com as questões sociais, que é o tema da aula de hoje, mas tem a ver com questões religiosas. O movimento chamava Canudos, e o líder era o Antônio Conselheiro. Tá? Esse Antônio Conselheiro costumava andar muito pelo Nordeste, ver as mazelas do povo, o sofrimento do povo, a fome, a sede e tudo mais, né? No Nordeste ainda é famoso, infelizmente, pela questão da seca. E ele, vendo toda essa questão, ele é um cara muito religioso, ele pregava um cristianismo mais primário, né? Aquele cristianismo lá da época lá de Jesus mesmo, dos apóstolos, não muito o cristianismo aí do católico e do evangélico, mas uma coisa mais primordial. Se você for ler a Bíblia, Jesus era muito de caminhar, era um cara pobre, né? Diferente de muitos religiosos aí que têm uma condição financeira muito boa. Jesus era um cara pobre, que andava nas ruas, ele pregava, ele não tinha um templo, ele simplesmente chegava e falava para quem queria ouvir ele. Então esse Antônio Conselheiro usava muito dessa lógica de Jesus para poder fazer as suas pregações. Tá? E nessas andanças que ele fazia, ele vai ser preso, né? Vão acusar ele da morte da esposa e da filha, se eu não me engano, mas é porque o que ele estava falando estava incomodando os poderosos. Ele vai acabar sendo solto, e nessa soltura dele ele vai fundar uma comunidade em 1893 chamada Belo Monte. E ali as pessoas que acreditavam nele, que concordavam com ele, vão viver. Mas é óbvio que aquilo ali não era a cidade oficial, então aquela cidade não pagava imposto, aquela cidade não tinha uma estrutura que o Rio de Janeiro, na época era a capital, que tinha um presidente que morava lá, não aceitava. Então era uma cidade à parte. E qualquer governante que se preze não quer isso. Ele quer todo mundo sob o seu jugo, sobre a força do seu poder, e não uma coisa isolada. Então vai ser questionado esse movimento, mas eles vão firmar o pé naquela região, falando que aquilo ali é deles, eles vão viver do jeito que eles querem. Como eu falei, a elite não vai gostar nada disso, né? Os governantes, a galera com dinheiro não vai gostar nada disso, e vão fazer 4 ataques à cidade que vai dar errado. A cidade consegue resistir a essa força que é mandada para lá, ok? Próximo do 5º ataque, o líder, que é o Antônio Conselheiro que eu já falei, vai acabar morrendo. Provavelmente ele tinha problemas de saúde e vai acabar morrendo. E aí dias depois o exército vem e invade, e aí é uma chacina horrorosa. Mata muita gente, milhares de pessoas que vão morrer. Eles vão usar até metralhadora e canhão, pra você ter uma noção, parece guerra amigo de país. Na verdade era um povo que queria viver na sua e eles atacaram e mataram. Foi uma chacina enorme, ok? E aí esse movimento dele vai ser neutralizado. Tranquilo? Geralmente os movimentos sociais, somente os mais pobres, tendem a ter uma mortandade muito alta. Quando as revoluções são de classes médias e altas, geralmente tende a terminar mais tranquilo. Mas quando é movimentos mais simples, que pedem mudanças muito pesadas, aí geralmente eles costumam fazer dessa maneira, né? Bem horrível. A próxima revolta também é famosa, chamada Revolta da Chibata. Chibata era o equipamento que eles usavam para bater, tá? Essa revolta é lá da Marinha, né? As Forças Armadas do Brasil são divididas em 3, naquela época e hoje em dia.
Exército, Marinha e Aeronáutica. São 3 forças militares, tá? Uma delas é a Marinha, que é a que mexe com barcos, né, no oceano, no mar. E ela também existe uma estrutura enorme social, uma distribuição social. Você tem cargos de alta patente, pessoal que ganha muito bem, que é de famílias poderosas, e a grande maioria era pobre, né? Marinheiros, pessoal que sofria muito. E além de ser mal pagos, ainda apanhavam. Então vira e mexe tinha surra neles. E esse pessoal, pô, de novo, né? A gente tava lá na monarquia, sobre o jugo de um imperador, se o imperador surtasse, a gente tava lascado. Agora é uma república, agora é coisa pública. O presidente que tá sentado lá sou eu que tô pagando o salário dele, porque ele é um igual a mim. Depois que a gente tira ele, põe outro para poder governar. Então, eu quero uma condição de vida melhor. E além de ter uma condição de vida horrível, ainda apanhava ainda. Então vai ter uma discussão enorme sobre isso, tá? Um dos motivos para ter essa revolução é que a Marinha do Brasil compra 2 encouraçados, que são barcos enormes, né? Vão dar o nome de Minas Gerais e São Paulo, por causa da política do café com leite, que eram os 2 estados mais poderosos, Minas e São Paulo. E eles vão comprar da Inglaterra. E alguns marinheiros ingleses vão vir aqui para o Brasil para poder explicar como gerir esses navios, que era de primeira tecnologia da época, né? E aí os marinheiros ingleses vão contar para os brasileiros que a condição de vida deles lá na Inglaterra era muito melhor que a dos marinheiros aqui no Brasil. E era marinheiro conversando com marinheiro. Então por que a vida deles lá é melhor do que a minha se os 2 são marinheiros? Entendeu? Então esses marinheiros vão questionar demais essas questões, castigo físico, o fato de outras regiões tratarem melhor esse mesmo cargo do que eles, e vão fazer essa revolta. O estupim dessa revolta, Marcelino Rodrigues Menezes, era um marinheiro, né, de baixa escalão, né, era um marinheiro simples. Ele foi acusado de embriaguez e, para isso, ele foi levado até o convés do navio e tomou 250 chibatadas. Não é uma nem duas, é 250 chibatadas. Disseram que bateram tanto nele que até batiam os tambores para poder evitar dos gritos dele. E isso foi uma coisa assim horrível, porque o cara estava bêbado, ele apanhou 250 vezes. Então a revolução começa aí. O líder desse movimento foi João Cândido Felisberto e os marinheiros vão se juntar, pressionar esses 4 barcos que haviam de primeiro mundo, esses 2 que o Brasil tinha comprado e tinham mais 2, vão ser tomados pelos revoltosos, vão apontar os canhões para o Rio de Janeiro e vão pedir melhores condições. O presidente da época teria que assinar um acordo falando que a vida deles iria melhorar. Esse acordo é assinado, eles depois vão acabar com a rebelião, mas como sempre, eu acabei de falar, um movimento básico de pessoas muito simples, o governo vai desfazer o acordo e vai descer a porrada na galera que foi revoltosa. Vai prender galera, matar a gente, tá? O próprio líder vai sofrer muito, depois só de um tempo que ele vai ser liberto, e aí essa revolta da chibata acaba, tá? Parece que terminam muito mal, né? Porque as coisas parecem não resolver, mas na verdade não é assim não. Por mais que a revolução às vezes acabe não da maneira que os revoltosos queriam, tudo isso vai entrando na cabeça das pessoas. No dia a dia isso vai ser questionado. Por exemplo, eu falei nesse vídeo que eu não gosto da Globo. É um direito meu de não gostar. Não estou dizendo que você tem que gostar ou não gostar. Você é meu aluno, a minha função aqui é abrir sua mente para todas as opções e você faz a sua escolha. Eu não mando nada. Eu, pessoalmente, não gosto da Rede Globo. Só que o brasileiro tinha um hábito enorme de acreditar que tudo que aparecia no Jornal Nacional era verdade. Ou eu cresci ouvindo isso, mas passou no jornal. Isso não quer dizer que é verdade. É uma ferramenta importante, que muitas vezes informa de maneira adequada, mas é uma verdade. Não quer dizer que são todas as verdades. Então, conforme o povo começou a bater, se você entrar na internet hoje em dia, tem muita gente criticando a Globo. Então você pode ver que a Globo hoje já não é mais a verdade. Ela é uma verdade. Você pode concordar com ela, você pode discordar dela. E não é só da Globo, não. Qualquer companhia de rádio, internet, WhatsApp, né? Não, o grupo de WhatsApp falou que é verdade, você vai lá e acredita. Então não é só com a Globo, não. Qualquer meio. A pessoa tenta impor você não, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, sem você... Pô, certo por quê? Ah, o fulano falou, eu li no livro, meu professor comentou comigo na aula, meu pai falou comigo, o jornal falou, aí você começa a entender, fala, não, eu acho que na minha opinião, acho que isso é verdade. Hoje em dia, graças a Deus, está melhorando. Então, nem tudo que a Globo, nem tudo que o rádio, nem tudo que o WhatsApp fala quer dizer que é verdade, e as pessoas já começaram a entender que é assim que as coisas funcionam. Então, esses movimentos, por mais que não tenham terminado
da maneira mais adequada, as coisas começam a entrar na cabeça da população. Não é à toa que hoje em dia não tem mais chibata. Em lugar nenhum, dentro da lei é permitido. Às vezes pode acontecer, mas é ilegal, vai sofrer processo e tudo mais. Beleza? E o último dos movimentos de hoje é a revolta da vacina. Até o momento propício, né, quando a gente está falando da vacina do coronavírus, em 1904 teve Bom, até antes disso, o Brasil, o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, que é a referência do Brasil, era uma cidade muito suja. Era a capital do país e era uma sociedade muito organizada, né? Muitos guetos, cortiços, era uma sociedade muito suja. E não é só questão de estética, mas também de doença, né? Se proliferava muito doença na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Então o Brasil estava querendo entrar no estilo lá, europeu, de uma cidade mais limpa, mais saneável, mais organizada, que aí provavelmente levaria uma população mais saudável. Hoje em dia a gente sabe da importância de lavar a mão. Né? Chegou da rua, vai lá e lava a mão. Você vai comer, vai lavar a mão. Foi no banheiro, vai lá lavar a mão. Antigamente as coisas não eram assim. Né? Bobear nem garfo a galera tinha direito, então vai na mão mesmo. Então, houve essa campanha sanitarista e na busca de tentar melhorar a cidade. Tá? Mas não foi por meio de conversa, foi por meio de força física. Então, um tanto de gente que morava em cortiços seria mais ou menos o que a gente chamaria hoje de favela, tá? Aquele tanto de gente morando no mesmo lugar, eles mandaram derrubar aquilo ali e não falaram pro pessoal para onde que eles iam, aí vai acabar indo para os morros, né, formar o que a gente chama hoje de favela. Além disso, a sociedade sofria muito, se eu não me engano, de sarampo, tá? Eu acho que, se eu não me engano, é sarampo. Me perdoe se eu estiver errado. E já tinha vacina para isso. Então, em vez de montar uma campanha explicando a importância da vacina, você ir lá no posto de saúde e vacinar, porque é importante que vacine, as pessoas não fizeram isso. Criaram a campanha, ninguém foi tomar vacina, porque a galera tinha medo. Hoje em dia o povo ainda tem medo, você imagina aquela época, assim, mais de 100 anos atrás. E com quase ninguém tomando as vacinas, o exército foi colocado em prática, pegaram e começaram a entrar na casa dos outros e vacinar o povo à força. Então imagina você estar aqui deitado, de repente a porta arromba. Não é mais hoje em dia que a gente está com Covid. Né? Na Covid, assim, a gente está num cenário de Covid. Você está deitado no seu quarto dormindo, na televisão falando que você tem que tomar vacina, você chega e fala, eu não quero. A vida é sua, não tem nada com isso. Eu falo de maneira educada mesmo, viu? A vida é sua. Por exemplo, eu pessoalmente vou vacinar. Comprovado que a vacina está ok, eu acho que tem que vacinar. Não é porque você tem que adoecer, toma vacina que está resolvido o negócio. Mas você está deitado lá, dormindo de boa. De repente, pá, dá um barulhão, os caras entram na sua casa, levantam o seu braço e pum, dá a vacina sem perguntar. Se você vai resistir, eles travam sua mão e vão lá te vacina. E aí durante uma semana aí, foi uma revolução danada no Rio de Janeiro, porque muita gente não queria tomar, o exército entrou e começou a dar lenhada em todo mundo e acabou vacinando muita gente, ok? A ideia da vacina é uma ideia bacana, mas de maneira imposta é complicado. Tá? Tudo que é imposto é bem difícil de assimilar. Mais uma questão de revolta, né? A população vai acabar não aceitando, mas vai dar confusão, garrafada, mas acaba sendo vacinada a população, ok? Então essas são 4 de várias revoltas que vão acontecer no início da República, mostrando que a vida não melhorou tanto assim da monarquia para a República, ok? Eu pessoalmente acho que a República é muito melhor que a monarquia. Você tem uma pessoa lá governando, e se essa pessoa surta, ela vai fazer o que ela quiser fazer. Quem viu Game of Thrones, a série lá da HBO, dá pra ver isso. Você tem um rei bacana, beleza, mas você tem um rei doidão, você tá perdido. E a República, querendo ou não, acaba mudando os reis, né, o que a gente vai chamar de presidente ou primeiro-ministro, mudando os governantes. E aí, por mais que um ou outro seja um louco, aos poucos vai mudando e tentando dar um jeito na sociedade. Beleza? Depois, se vocês quiserem pesquisar, tem muitos outros movimentos. Então, a aula hoje está dada, beleza? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição.